todos e todas bem-vindos ao nosso primeiro podcast na escola EEMTI Maria Amélia Perdigão Sampaio, mais conhecido como PodMaps. Eu sou Graziela Ferreira e Lucas Gabriel Moraes, e nós somos estudantes da segunda série B. O PodMaps é uma ação da disciplina Cultura Digital, ministrada pelo professor Micael Pontes. Nosso podcast tem como tema, com a sua mente em paz, você pode mais. Fazer parte dessa conversa, convidamos a nossa psicóloga, Beth Mesquita, e o produtor digital, Gustavo Araújo. Vamos falar um pouquinho da mini biografia da Beth. Graduada em História da Universidade Vale do Acaraú e em Psicologia em 2015 na Unifarma, pós-graduada em Psicoterapia Psicanalítica, tem residência social pela EDSCA em parceria com o Unicef. Agora iremos falar um pouco da mini biografia de Gustavo. Graduando em Letras em Inglês, UFC, produtor de conteúdo digital, humor. Pergunta 1. Como podemos combater a internet para promover uma discussão sobre saúde mental? A internet ela é um meio de comunicação muito rico. Então você tem o YouTube, você tem as redes sociais, você tem vários elementos que trazem conteúdos de saúde mental e vão te ajudar a conhecer mais sobre a temática e até a questão de se cuidar mais. Então, usar os meios digitais, eles vão te auxiliar até na procura de ajuda de um profissional, no caso, se você precisar. E são elementos que também vão te informar sobre vários assuntos importantes para a saúde mental. Eu penso parecido, né, que é muito importante você também sondar quem está produzindo aquele conteúdo que você está procurando determinada ajuda, porque muitas vezes, hoje em dia tem muita publicação que é paga, né, por empresas para esses influenciadores, e é muito importante você saber a procedência, né, científica do que aquela pessoa está falando, quando você vai buscar alguma ajuda, alguma dica de como lidar com essa questão da saúde mental. Vamos para a nossa segunda pergunta. Quais são os sinais físicos e mentais causados pelo excesso de conectividade? E como a internet poderia ser um caminho para reconstruir os danos causados? Bem, o uso excessivo da internet, né, de telas no caso, ele pode causar vários danos, por exemplo, físicos. Ele pode causar tendinite pelo uso excessivo da digitação, ele pode causar problemas visuais, ele pode causar problemas na coluna, na questão física, né? Ele, na questão mental, de saúde mental, o uso excessivo ele pode se tornar um vício, que hoje a gente já tem um termo para esse vício, que é a nomofobia. A nomofobia é uma doença, é um transtorno relacionado ao uso excessivo de tela. E o isolamento social, a questão da obesidade, é um elemento que, quando a pessoa fica muito vinculada àquele aparelho, àquela tela, por muito tempo, pode haver uma compulsividade na alimentação. E isso é uma das preocupações que se tem em relação à saúde pelo uso excessivo de tela. E o recomendado, né, é usar pelo menos, no máximo, 2 horas por dia a tela. Quando isso se excede, pode causar danos físicos e mentais. Eu vejo como essa questão da dependência de tela afasta muita gente das nossas relações humanas, né, físicas, presenciais, e deixa a gente muito à mercê do tecnológico, né, dessa questão mais do aparelho, ter um aparelho em mãos que já está fazendo parte do nosso corpo, né, como se fosse uma extensão dos nossos membros. Isso é muito preocupante e a questão é sempre interessante você dosar, né, como a Beth falou, e se policiar mais em questão da duração do tempo de uso das telas e tudo mais. Agora vamos para a pergunta 3. Em grandes eventos em representação ao Brasil, muitas notícias voam nas telas. Muitas delas não têm fontes confiáveis. Como combatê-los? Eu vou pedir para o Gustavo iniciar, porque ele tem mais propriedade.
Pronto, a questão, podemos resumir nas fake news, né? Hoje é muito interessante porque as grandes plataformas como Instagram e Twitter têm um mecanismo de checagem de notícia falsa, né? Através de um algoritmo, que é um robôzinho que está ali por trás, entendeu? E você também pode fazer as denúncias, entendeu? Em alguma notícia, algum post. E a equipe, o suporte técnico da plataforma, ela vai verificar se é fato ou se é fake e assim deixar a notícia vinculada novamente na internet, então essa notícia vai ser removida, entendeu? Então, tipo assim, quando você vai produzir um conteúdo, postar alguma coisa ou até mesmo compartilhar, é muito bom você checar se tem um sinalzinho ali de atenção, se essa notícia foi checada, porque geralmente aparece essa mensagem, entendeu? De uma informaçãozinha dizendo que essa notícia foi checada por especialistas e foi determinado que é falsa, notícia falsa, por exemplo. Então é sempre bom consultar esses veículos que são mais, digamos assim, seguros, né? E assim, a questão das fake news é uma questão muito séria até a nível político, né? Porque, por exemplo, o nosso país, ele viveu assim uma grande enganação dentro nas eleições, no processo de construção política nos últimos tempos, e isso influenciou de forma negativa muitas pessoas e acabamos tendo assim consequências danosas, né? Tanto na questão macro como na questão micropolítica do país. E a gente tem que se atentar que isso não se repita novamente. Todas as pontuações, né, que o Gustavo colocou são importantíssimas para que a gente fique atento e não se deixe enganar por pontuações, questões, posicionamentos que podem causar danos a nós, individual e coletivamente. Iremos para a nossa última pergunta. Como os memes, no caso o humor, pode gerar uma rede de apoio e cuidado? Começa, né? Então, assim, a minha trajetória, já falando da minha perspectiva, né, pessoal, foi em um momento em que eu não estava muito bem mentalmente, mas eu sabia que eu tinha um cunho ali humorístico e eu resolvi criar conteúdo para a internet, no caso dos memes, especificamente aqui de Palmaço. E assim, é uma maneira que você consegue tirar riso de pessoas, fazer as pessoas também refletirem, porque é humor atrelado a um senso crítico, por exemplo. E é uma forma de você ser útil na internet, entendeu? Arrancar risos de pessoas e as pessoas também se sentirem mais leves, né? Com conteúdos que, fazendo um paralelo à televisão, que a maioria dos programas são policialescos, né? Mostrando violência, mostrando desastres. Então é um mecanismo não de fuga, mas que você tenha um momento de desopilar, para desopilar e consumir coisas mais positivas. Acredito eu. E eu acho interessante, né, essas colocações do Gustavo, porque é a questão do meme, ele vem mesmo como uma ferramenta também política, né? É uma coisa, um elemento engraçado, do humor, que acaba às vezes levando leveza a essa questão, realmente questões pesadas, mas ele traz, né, por trás daquele meme, ele traz um posicionamento, ele traz uma crítica que às vezes faz as pessoas pensarem e refletirem de uma forma leve, né? A gente tem programas de TV de humor que já trouxeram isso intrínseco, né? Programas antigos de TV, como vocês não conhecem, mas antigamente tinha a TV Pirata, que ela trazia um humor crítico, tinha até a questão dos próprios Trapalhões, às vezes traziam um humor crítico. Então é importantíssimo, é um humor que dá leveza, mas é um humor que traz um recado por trás, que é um recado importante da gente escutar e que às vezes a gente no dia a dia não escuta pelo peso que às vezes as pessoas, os noticiários trazem mesmo. Então foi isso. Eu agradeço muito por a Beth e o Gustavo ter participado do nosso primeiro podcast em nossa escola.
E também a todos que estão assistindo aí, deixa o like e se inscreva no canal.